Não podia ter dito? Não, é que eu ia falar que, tipo assim, minha vida é tão privada que, tipo assim, poucas pessoas sabiam que eu tava namorando de fato. Mas, tipo assim, tudo bem. Agora o mundo todo sabe. É sobre isso também. Desculpa por tudo. Não, e aqui isso ia entrar em outro assunto, porque a minha vida. Eu não sei se você percebe, mas, tipo assim, minha vida é muito privada. Muito. Tipo, as pessoas não sabem o que acontece na minha vida pessoal. Tipo, eu tenho minha vida de escritor e eu amo isso, assim. Tipo, eu amo ser escritor e só escritor e, tipo, não dar tantas informações, eu acho. Eu sou esse tipo de creator, assim. Sim, você é muito reservado. Eu sou muito mesmo. reservado e eu gosto, eu acho chique ser reservado. Eu acho chique ser... Olha, queria ser, mas todo dia eu tô lá... Todo santo dia, uma pataquada diferente. Tá de cabeça pra baixo no stories, tá? Não sou reservada. E quando do nada vê ela de toalha se arrumando. vai. Tô mais assim, queria ser um pouquinho mais reservada. Acho chique também, mas infelizmente não consigo. A gente já vai entrar nesse assunto, queria muito, Tá. mas eu vou falar só todos os livros que você já fez, porque assim, são muitos, né? Texto Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, de 2017. Onde Dorme o Amor, de 2019. O Fim, Doses Homeopáticas, 2020. Todas as Coisas que Eu Descreveria Se Pudesse, 2021. E o último, mas não menos importante, Textos para Tocar Cicatrizes, de 2022. Desse ano. Eu também, e assim, sou leitora de Igor Pires. E esse aqui é um dos... A gente tava, inclusive, falando sobre isso. Um dos mais passivo-agressivos. Eu Um acho dos que- mais fortes. Acho que é o mais pesado de todos. É, né? É o mais pesado. Porque eu convivi com esse livro 2 anos e meio, né? Eu comecei a escrever ele na pandemia. E no começo era um projeto que eu tinha pensado... Ia ser um livro de poesias sobre o meu entendimento e os meus sentimentos dentro da pandemia, dentro desse contexto. E eu tinha acabado de terminar um namoro na época, isso em 2020. E aí os textos foram surgindo, tipo... E eu fui sentindo que, realmente, por conta da pandemia, eu acho que eu tava muito mais... Sensível. E eu acho que eu tava muito mais aberto a colocar exatamente tudo no papel, assim. Porque geralmente existe um filtro, né? Do que vai pro livro e do que você quer mostrar pras pessoas. Só que com esse livro eu acho que eu me permiti ser, tipo, ainda mais honesto. Eu acho que eu já sou muito honesto na minha escrita, mas eu me permiti ser ainda mais. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a namorar de novo. E aí foi uma relação meio estranha, assim, em alguns lugares. E aí eu me permiti ser ainda mais vulnerável, assim. Então, é um livro que fala muito sobre raiva, sobre mágoa, sobre sentimentos que até então eu não tinha explorado. E que eu acho que é importante falar sobre, porque a gente não fala muito, assim, sobre, né? A gente acha que esses sentimentos são necessariamente ruins, quando na verdade eu acho que só são sentimentos mais complexos e que a gente precisa falar sobre. Nossa, eu acho total. E muito interessante que nesse livro aqui você usa palavras mais Muito forte. difíceis e fortes que você não usou nos outros livros. Tem bastante palavrão, tem bastante coisa que, tipo, não é do Igor, assim, tipo, propriamente, né? De todo o texto, de todas as coisas que você escreve. E aí eu fiquei pensando muito que não deve ter sido fácil ter saído também desse lugar de quase idealização, né, da tua escrita. Sim, de perceber que... Porque eu acho que existe uma preocupação minha de ser muito polido, às vezes. Extremamente educado e sensato sempre. Tipo assim, eu acho que foi um entendimento da minha própria escrita e de entender que eu mudei também. Porque quem leu o meu primeiro livro, tipo, é muito fofinho, muito amorzinho. Porque, cara, eu tinha 21 anos de idade, eu acho que eu era muito neném ainda, tipo, eu não tinha apanhado tanto da vida. E aí, você vai se frustrando com as pessoas, você vai tomando na cara. E aí você vai criando uma couraça, assim. E até mesmo... O vocabulário muda, né? Você vai aprendendo mais palavrões, tipo assim. Faz parte da maturidade, eu acho. Você vai querendo verbalizar todas as coisas. Exatamente. Tipo assim, e dar sentido pra elas. Eu acho que esse livro fala muito sobre eu tentar dar sentido pros meus próprios sentimentos, assim. Pra aquilo que eu tava sentindo na época. E isso é muito legal, amigo, porque a gente não pode ignorar os recortes também que você traz junto contigo, junto com a tua escrita, né? Você, enquanto um cara gay, escrevendo sobre amor e sobre dores de amor, é uma coisa muito disruptiva. Porque quando a gente fala de histórias de amor, a gente geralmente fala de um viés heterossexual, heteronormativo mesmo, né? Com certeza. Retratando pessoas heterossexuais. E aí, quando você traz a tua vivência, a tua história, eu imagino o quanto isso não deve ter sido importante pra você, né, enquanto pessoa, e também para as pessoas que te leem. Com certeza, sim. E tem outro recorte que é o racial, né? Porque eu venho de uma família interracial, meu pai é um homem negro retinto, então eu sou uma pessoa racializada que também pensa o amor a partir dessa perspectiva, enquanto um homem negro, gay, de pele clara, e também que vem de um contexto religioso. Então, por exemplo, falar sobre amor
pra mim, é muito disruptivo, porque espera-se da gente que a gente sempre fale sobre tragédia, ou sobre atravessamentos que, né, assim, sempre muito negativo, sempre muito ruim. E eu decidi, até pelo contexto que eu vivi, onde o amor sempre foi... Porque eu venho de uma família muito humilde. E amor pros meus pais era colocar comida na mesa. E aí, o meu compreendimento sobre amor passa por esse lugar de entender, tá, mas o que é amor? Como que eu posso construir uma outra ideia de amor? Porque eu acho que eu não fui uma criança tão amada, por exemplo. Nossa. E não é nem porque os meus pais não sabiam como me amar, mas porque existiam outras prioridades. Então, a Era construção... sobrevivência, né? Era sobre sobreviver, muitas vezes. Então, construir uma perspectiva de amor em que hoje eu consiga viver e viver de uma forma saudável e replicar isso nas minhas relações é, tipo, acho que o meu maior objetivo, minha maior missão, assim. E o meu maior propósito hoje, tipo, como eu consigo construir relacionamentos e como eu posso escrever sobre isso de uma maneira saudável. Ou, tipo, a partir de uma nova perspectiva, sabe? Eu gosto muito de uma frase de um cantor chamado Rico da Laçã, que ele fala, tipo, tudo que eu sei sobre o amor, eu tive que inventar. Nossa. E eu acho isso muito forte, assim, porque eu acho que, né, vindo de uma criação, também tem esse aspecto. Tipo, eu fui uma criança queer muito tímida. Tipo assim, tudo era muito... Eu guardava muito. Então, eu acho que hoje eu escrevo tanto e eu sou tão criativo e eu libero tanto e eu sou tão honesto. Porque a minha adolescência inteira eu passei muito silenciado. Tipo, fui muito, tipo... Ai, eu não podia me assumir, eu não podia contar pros meus pais que eu era gay. Eu não podia contar pras pessoas da igreja que eu era gay. Eu não podia contar no colégio, porque senão iam fazer chacota. Então, eu acho que hoje, os meus livros, eles são a epítome, tipo, de tudo que eu não pude me expressar ou ser na adolescência, sabe? Tudo que você não pode ser, você consegue ser hoje, né?